Muito bom, queridos, nós temos o privilégio de adorar e louvar o nosso Deus na casa do nosso Deus, junto com os nossos irmãos, mesmo com as restrições, mas tendo esse grande privilégio de poder estar com vocês, de olhar para cada um dos irmãos, matar a saudade. Isso é uma alegria muito grande para nós como povo de Deus. Que Deus continue abençoando na vida dos nossos irmãos, também do grupo de louvor que tem colaborado para esses momentos de culto ao nosso Deus. Irmãos, como nós já falamos no nosso grupo, nas nossas mídias sociais, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Como será essa série de mensagens? Nós vamos começar desde o primeiro versículo e vamos até o último versículo. Então, nós vamos aprender sobre todo o conteúdo dessa carta de forma sistemática. Então, você poderia perguntar, mas pastor, por que o senhor escolheu a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses para fazer essa nova série de mensagens? É que, no meu entendimento, essa carta traz para nós um encorajamento para nós permanecermos perseverantes, firmes, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta àqueles irmãos, ele estava preso em Roma. Era um momento difícil, tenso da sua vida, preso por amor ao Evangelho. Mas mesmo assim, ele escreve essa carta para aqueles irmãos, e por incrível que pareça, irmãos, a palavra alegria e regozijo nessa carta aparece 16 vezes. 16 vezes. Então nós percebemos que a ênfase do apóstolo Paulo nessa carta é mostrar a verdadeira alegria, mesmo diante das adversidades. Por isso que o tema geral é a verdadeira alegria em tempos de pandemia. Mas para nós entrarmos propriamente no conteúdo dessa carta, nós precisamos então olhar para os motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta para aqueles irmãos. Quando nós lemos o conteúdo dessa carta, nós percebemos que o apóstolo Paulo recebeu das mãos de Epafrodito uma oferta para ajudá-lo naqueles momentos difíceis. O apóstolo Paulo estava impossibilitado de visitar as igrejas por conta da sua prisão, então ele teve o seu sustento dificultado por conta dessa circunstância. Mas aquela igreja, então, enviou aquele irmão Epafrodito para levar uma oferta ao apóstolo Paulo e também para informar o apóstolo Paulo do que estava acontecendo na vida da igreja. E o apóstolo Paulo, então, responde a essa atitude enviando uma carta. Nessa carta, ele procura esclarecer o fato de Epafrodito ter ficado pouco tempo com ele em Roma, porque Epafrodito ficou doente, para a infelicidade de Epafrodito, ele acabou ficando doente, e ele precisou retornar para a cidade de Filipos mais rápido do que ele imaginava. O apóstolo Paulo também tinha como objetivo agradecer àquela igreja pela ajuda financeira. Ou seja, ele envia essa carta para agradecer a igreja pela ajuda financeira que ele havia recebido. Em termos gerais, irmãos, para nós compreendermos o texto que nós vamos expor nessa noite, é isso que nós precisamos saber. O apóstolo Paulo foi o escritor da carta, que ele estava vivendo momentos de adversidades por conta da sua prisão. Ele se alegrou e se regozijou com a vinda de Epafrodito, trazendo os recursos financeiros para mantê-lo naquele momento.
Então ele escreve uma carta agradecendo aqueles irmãos, explicando o fato de Epafrodito não ter ficado mais tempo com ele em Roma. Então nós percebemos, irmãos, que essa carta, ela é uma carta que nos encoraja a nós resistirmos com firmeza às nossas adversidades. Porque ela nos faz olhar para as adversidades com um olhar divino. Ela nos faz encarar as adversidades com um olhar diferenciado. E nós sabemos que no contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, nós temos vivido adversidades como essas do apóstolo Paulo. Não estamos presos como o apóstolo Paulo, mas temos vivido também momentos difíceis, momentos que não têm sido fáceis. Os efeitos da pandemia muitas vezes tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade, são gigantescos. Mas a boa notícia, irmãos, que eu tenho para vocês nessa noite, é que por mais gigantescos que os efeitos da pandemia possa parecer, os efeitos da graça de Deus na vida do seu povo são muito maiores. Os efeitos da graça de Deus na vida do seu povo é muito maior do que os efeitos dessa pandemia, dessas adversidades que nós temos vivido. E o texto que nós vamos ler nesse momento é um texto que mostra claramente para nós esse fato. Abra comigo a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 1, e eu quero que você acompanhe comigo o verso 1 e o verso de número 2. Filipenses, capítulo 1, o verso 1 e o verso de número 2. Você também que está nos acompanhando pela internet, também pode abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, e a palavra de Deus nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, porque temos o privilégio de ler a Tua palavra, de ser fortalecido pela Tua palavra. Mas para isso nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito haja em nossas vidas nesse momento, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para o correto entendimento da Tua palavra. E também peço a Ti, ó Pai querido, que me use como instrumento em Tuas mãos, para anunciar a Tua palavra nessa noite aos meus irmãos com fidelidade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, será que você já parou para refletir sobre os efeitos a curto e a longo prazo dessa pandemia na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta? Será, irmãos, que alguém aqui poderia se levantar nessa noite e dizer: pastor, eu não fui prejudicado em nada nessa pandemia? Eu acredito que não. Porque eu e você, seja diretamente ou indiretamente, temos sofrido de alguma forma. Porque quando nós vemos irmãos nossos sofrendo, então nós sofremos também, porque nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, quando um se alegra, todos se alegram, e quando um sofre, todos
sofrem também. Alguns irmãos, infelizmente, têm perdido o emprego. Outros irmãos têm tido seu salário diminuído. Incertezas em relação ao futuro. Outros acabam, infelizmente, sendo contaminados por esse vírus. Graças a Deus, em nossa igreja ainda não, e espero que não, é claro, mas em outras igrejas, irmãos nossos também estão morrendo por conta desse vírus. O que dizer, meus queridos, do isolamento social? Não é fácil nós ficarmos dentro da nossa casa, cortarmos relações com amigos, com parentes. As nossas crianças têm sofrido por conta disso. Nós temos sofrido por conta disso. Alguns planos que precisam ser adiados, como por exemplo, viagem de férias, comemorações de aniversário, e eu brinco sempre que quem fez aniversário no primeiro semestre saiu no prejuízo, porque não teve como comemorar. No meu caso, então, as lojas estavam até fechadas, então nem tinha como eu ganhar presente. Casamentos que aconteceram, né, Felipe? Aconteceu, mas não da maneira como ele esperava, como eles planejaram, né, Francine? Mas aconteceu. Enfim, irmãos, se nós percebermos, nós vamos chegar à conclusão que a pandemia tem tido efeitos a curto prazo e também continuará tendo efeitos na nossa vida a longo prazo. Alguém pode então dizer, nossa, o pastor está sendo muito pessimista hoje, mas não é pessimismo. É a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente, os efeitos dessa pandemia pode fazer com que nós questionemos a bondade de Deus. Se Deus é tão bom, porque Ele permite situações como essa? Essa pandemia pode ter o efeito negativo na nossa vida, de nos fazer perder a esperança. Se realmente algo vai melhorar, se nós vamos voltar ao que nós éramos antes. Enfim, queridos, são efeitos que podem ter êxito na minha vida, na sua vida, que parecem gigantescos, porém, diante dos efeitos da graça de Deus, são mínimos. Porque se a pandemia tem algum efeito na minha vida e na sua vida, os efeitos da graça de Deus são muito maiores na minha vida e na sua vida, e na vida do povo de Deus, na vida da nossa igreja. E é justamente, irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar nessa noite. Esses 2 versículos apenas. O verso 1 e o verso 2 de Filipenses. Onde nós vamos aprender nessa noite sobre os efeitos da graça de Deus na minha vida, na sua vida, em meio às adversidades. E olhando então propriamente para o texto, nós temos aqui o primeiro efeito da graça na vida de Paulo e na vida de Timóteo. É que mesmo as adversidades, mesmo nas adversidades, eles permaneceram sendo servos obedientes ao seu Senhor. Olhe lá o versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, nós somos informados de que o apóstolo Paulo foi o autor desta carta. Mas ao olhar para Paulo nessa carta, é importante nós voltarmos para Atos capítulo 26 e percebermos quem Paulo era.
ter uma noção, trazer na nossa mente a ideia de quem Paulo era. E lá em Atos, capítulo 26, quando ele está fazendo um discurso diante do rei Agripa, ele afirma que ele prendia os cristãos em cadeias. Ele também afirma, meus queridos irmãos, que ele dava voto favorável para que os cristãos morressem. Esse fato é claro, pois ele presenciou a morte de Estevão, e não apenas presenciou a morte de Estevão, mas ele também concordou com a morte deste servo de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mesmo diz que ele era demasiadamente enfurecido contra os cristãos, que ele procurava cristãos até mesmo naquelas cidadezinhas bem pequenininhas da Palestina. Ele foi o mais feroz perseguidor da igreja entre os líderes religiosos da época. Mas lá em Atos, capítulo 9, nós somos informados de que a graça alcançou esse homem feroz, essa fera feroz, com o Evangelho, com a palavra de Deus. Ou seja, ele foi encontrado por Cristo. E quando, meus queridos irmãos, Deus envia Ananias para ter um encontro com Paulo, Deus fala para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo, de perseguidor da igreja, ele se torna um proclamador do Evangelho. Paulo, meus queridos, de perseguidor da igreja, ele se torna um cuidador daquela igreja, porque agora ele está enviando essa carta para aquela igreja, demonstrando seu cuidado pastoral para com aquela igreja. Por quê? Porque ele se tornou um servo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também cita Timóteo na sua carta. Paulo e Timóteo. Nós entendemos, irmãos, que o objetivo de Paulo era mostrar que Timóteo estava concordando com o que Paulo estava falando naquela carta. E também há sérios indícios de que Timóteo foi o secretário do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ditou a carta e Timóteo, então, escreveu. Mas quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, filho de uma judia convertida a Cristo chamada Eunice. Sua avó chamava Lloyd. E essas duas mulheres foram exemplos de uma fé verdadeira e genuína para Timóteo desde a sua infância. Então Timóteo também foi alcançado por essa graça salvadora, que o tornou também servo de Deus. E esse fato é tão claro na carta, porque lá no capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo deixa claro que queria mandar Timóteo para pastorear aquela igreja, tendo conhecimento da situação que aquela igreja estava passando. Por isso, irmãos, Filipenses nos apresenta Paulo e Timóteo como servos de Jesus Cristo. Mas servo, meus queridos, significa escravo. Então, Paulo e Timóteo, eles se tornaram escravos de Jesus Cristo. A palavra escravo naquele contexto era muito conhecido, muito familiar. Porque estima-se que 85% da população ou era escrava, ou eram descendentes de escravos. Lembrando, irmãos, que escravidão naquele contexto não tinha nada a ver com cor de pele.
Às vezes, quando nós falamos em escravos, nós associamos a questão da cor da pele. Não, era um povo que subjugava o outro povo, que dominava sobre outro povo. E o texto então nos diz que eles se tornaram escravos de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando um significado especial, espiritual, para a palavra servo. Mas nós precisamos entendê-la naquele contexto também. Servo era alguém que havia sido comprado por um preço, que após ser comprado por esse preço, se tornava propriedade daquele que o comprou. Só que aquele que o comprou poderia tratá-lo do jeito que ele quisesse. Por quê? Porque aquele escravo era uma propriedade, não era considerado nem mesmo uma pessoa. Porém, o apóstolo Paulo, quando usa a palavra servo, a palavra escravo, ele está dando um outro significado. Também percebemos que a característica daquele que foi comprado por um preço, e ele mesmo afirma na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, que nós, como servos de Deus, fomos comprados por preço. Porém, o servo de Cristo Jesus é aquele que se tornou propriedade de Cristo. Mas Cristo assumiu a responsabilidade de cuidar, proteger e sustentar. Quer dizer, irmãos, que agora a palavra servo para nós tem um significado todo especial. Porque traz ao nosso coração a certeza de que nós fomos comprados por Cristo, de Cristo agora assumiu a responsabilidade de cuidar de mim, de cuidar de você, de nos proteger e também de nos sustentar. Porque o preço que Ele pagou pela minha vida e pela sua vida foi um preço alto, foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. O modelo de servo para o apóstolo Paulo, e deve ser para mim e para você também, era o próprio Jesus Cristo. E ele fala isso lá em Filipenses capítulo 2, verso 7. Quando ele fala a respeito da obra de Jesus Cristo, tentando mostrar para aquela igreja que eles não deveriam viver falta de união entre eles. E o apóstolo Paulo diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, servo é obediente. Porque o servo, meus queridos irmãos, não tem vontade. Ele vive segundo a vontade do seu Senhor. Ou seja, a sua vontade passa a ser a vontade do seu Senhor. Por esse motivo, Paulo não blasfemou contra Deus no período da sua prisão e nem depois, é claro. Por esse sentimento de que agora ele era de Jesus Cristo, ele entendeu que aquele momento de adversidade era da vontade de Deus para a sua vida, e que ele deveria passar sim por aquele momento, submisso à vontade de Deus, porque ele era servo. E porque agora a vontade dele estava debaixo da vontade do seu Senhor. E esse sentimento, irmãos, que só a graça de Deus trouxe para o coração do apóstolo Paulo e também para o coração daqueles crentes da igreja de Filipos, é que manteve o apóstolo Paulo inabalável diante da situação em que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo não encontrou força em si mesmo, mas ele encontrou força nessa graça de Deus, que dava cada vez mais convicção para ele de que a vontade de Deus era o melhor para a sua vida. E eu pergunto para você então, será que você tem esse sentimento que o apóstolo Paulo tinha? Será que você nessa noite pode dizer, pastor, eu sou servo,
E eu aceito a vontade do meu Senhor para a minha vida, porque eu tenho um Senhor que me comprou, um Senhor que cuida, um Senhor que protege, um Senhor que sustenta. Porque se você tiver esse sentimento nessa noite, que o apóstolo Paulo e Timóteo tiveram, e que aqueles irmãos tiveram também, então os efeitos da pandemia serão muito menores do que os efeitos dessa graça de Deus na sua vida. Porque essa graça, irmãos, também alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e é por meio dessa graça que nós podemos nos submeter como servos humildes, aceitando a vontade do nosso Deus, sem questionar, entendendo que o momento está sendo difícil, mas que Deus sempre tem o melhor para nós. E nós podemos encontrar o melhor de Deus para as nossas vidas, até mesmo em momentos de adversidades como esses que nós estamos vivendo. Mas isso só acontece, irmãos, a partir do momento que nós começamos a olhar para as circunstâncias com o mesmo olhar de Deus. Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a ideia deste século para mim e para você? É que tudo está acabado? É que tudo vai piorar? Mas e qual é a ideia de Deus para nós? Da palavra de Deus. É que nós podemos ter esperança para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não nos conformamos com aquilo que a mídia tem nos falado sobre esses momentos, mas nós nos conformamos com o que a palavra de Deus tem nos falado em relação a esses momentos de aflição que nós temos vivido, de aflições, de adversidades. Por isso que a graça de Deus, ela nos mantém como servos, obedientes, humildes, que se submetem à vontade do seu Senhor. Mas não apenas isso, irmãos, o texto também nos ensina um outro efeito da graça de Deus na vida daquela igreja. É que essa graça manteve aqueles irmãos na condição de santos. Não tirou deles a identidade. Olha o que o texto continua dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus. Mais uma vez o apóstolo Paulo usa Cristo Jesus para enfatizar de que eles eram santos, não no apóstolo Paulo, não em Timóteo, não na liderança, mas agora eles eram santos em Cristo Jesus. Mas, por favor, irmãos, não se assuste, porque às vezes usar a palavra santo no contexto em que nós vivemos é meio complicado, porque nos dá a ideia de perfeição, de alguém que nunca erra, de alguém que nunca peca, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ao olharmos para o Velho Testamento, nós percebemos claramente que haviam lugares, objetos e pessoas que haviam sido separados e consagrados para o serviço de Deus. Como, por exemplo, os santos dos santos na casa do Senhor, o lugar santíssimo, o dízimo da terra, o lugar da sarça, a água santa, a arca dos levitas, os sacerdotes e os israelitas, em distinção das outras nações. Ou seja, os judeus eram diferentes, porque eles foram separados por Deus para ter um lugar especial nos planos e nos propósitos de Deus, para a redenção do seu povo, para a redenção daqueles que foram chamados,
desde a eternidade para serem seu povo. Então os judeus foram separados para isso, para dar a luz, para trazer ao mundo o Salvador. Por isso, irmãos, a ideia de santo é a ideia de alguém que foi separado para Deus. Ou seja, recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Continua sendo pecador, claro, mas agora um pecador remido. E quando nós olhamos para esses santos em Cristo Jesus que estavam na igreja de Filipos, nós também precisamos voltar para Atos capítulo 16, para nós percebermos de onde surgiu esses santos. Em Atos capítulo 16, Lucas nos informa que Paulo e Timóteo chegaram na cidade de Filipos e tomaram ciência de que havia um lugar de oração na beira de um rio. E o que eles fizeram? Eles foram até esse lugar. Chegando lá, eles começaram a pregar o Evangelho. E Lucas nos diz que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que ouvia atentamente a mensagem do apóstolo Paulo e que Deus abriu seu coração para que ela pudesse compreender essa mensagem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus a converteu. Mas um detalhe não pode passar despercebido, irmãos, nesse texto, em Atos capítulo 16. Que a palavra de Deus diz que Lídia era uma pessoa temente a Deus. Mas se ela era uma pessoa temente a Deus, ela precisava de Cristo? Ela precisava ser santificada? Ela era temente a Deus. Sim, irmãos. Porque mesmo sendo temente a Deus, mesmo vivendo uma ética correta naquele contexto, em relação à sua vida, sem Cristo ela não era uma santa. Sem Cristo ela não era separada para Deus. Então nós temos Lídia, essa mulher temente a Deus, mas que precisou da ação do Espírito Santo de Deus para torná-la santa, para separá-la para Cristo, para fazer parte do povo de Deus. Também, irmãos, nós nos lembramos de uma jovem, possuída de um espírito maligno, um espírito adivinhador, que falava continuamente a respeito de Paulo, os que estavam pregando o evangelho naquele contexto, e ela dizia que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Ela estava falando algo correto. Até aquele espírito maligno sabia quem eram aqueles homens e o que aqueles homens chegaram para fazer naquela cidade. Mas então ela também é libertada desse espírito maligno e se torna uma santa. Alguém separado para o povo de Deus. E o carcereiro, irmãos, o que dizer do carcereiro? Aquele homem mau, rude, que por ordem prendeu aqueles servos de Deus lá na masmorra, e aqueles servos de Deus continuaram cantando, alegres, houve um terremoto, aquelas cadeias se abriram, e aquele carcereiro ficou desesperado, achando que os presos haviam fugido, quis se matar. Porque se ele não se matasse, o Império Romano iria matá-lo, e mataria também a sua família, caso ele não tivesse cumprido o seu papel de cuidar daquela cadeia romana. Mas aqueles servos de Deus, Paulo e Silas, falaram, viu, nós estamos aqui ainda. Não faça isso, não tire a sua vida, nós ainda estamos aqui. E aquele homem, então, carcereiro, chega diante dos servos de Deus e diz, senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Foi assim, irmãos, que aquela igreja foi formada, foi assim que surgiram os primeiros santos na cidade de Filipos, uma mulher que era temente a Deus, mas não era santa porque não tinha Cristo, uma mulher endemoniada que foi libertada do poder do demônio, daquele espírito maligno, e se tornou uma santa, e aquele carcereiro que nem conhecia a Deus, um homem rude, que após ter se convertido, cuidou das feridas daqueles servos de Deus que estavam machucados. Uma mudança drástica. Esses são os santos que Paulo se lembra, que ajudaram ele desde o início e que ainda continuavam ajudando na obra do Senhor. E esses eram santos, irmãos, que permaneceram firmes, que estavam permanecendo firmes diante das provações que eles estavam passando. Por quê? Porque eles não permitiram que as circunstâncias tirassem deles o bem mais precioso que eles tinham, que era a identidade deles no povo, como povo de Deus. Irmãos, isso jamais será tirado de nós. Pode vir pandemia do jeito que for, pode vir adversidade do jeito que for, aquele que é de Cristo, aquele que já teve a manifestação da graça de Deus na sua vida, aquele que já provou dessa graça, dessa paz, que foi justificado, porque graça e paz aqui o apóstolo Paulo usa no contexto de salvação e não no mero cumprimento vazio, como muitas vezes é usado. Graça e paz unidos, duas palavras unidas, que expressam o sustento de Deus, a salvação, mas também que agora aqueles santos estavam vivendo em harmonia com o Senhor e Salvador das suas vidas, com Deus. E por que isso aconteceu? Porque a graça de Deus agiu na vida deles. Irmãos, eu e você, como servos do Senhor, não podemos permitir que essas circunstâncias tirem de nós quem nós somos. Como servos de Deus, irmãos, nós não podemos nos desesperar. Pelo contrário, nós temos é que levar esperança para aqueles que não têm esperança porque não têm Cristo. Agora, aquele que tem Cristo, ele tem esperança. E ele tem a convicção de que nada pode tirar, separar do amor de Cristo, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada pode tirar a minha condição, a sua condição, a boa obra que Deus começou na minha vida, na sua vida, Ele é fiel para completá-la. Ou seja, nós vamos chegar lá. Então, eu e você, como servos santos, precisamos levar a esperança para aqueles que perderam as suas esperanças por conta dessas adversidades. Mas ainda, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que a graça de Deus manteve Paulo, Timóteo, aquela igreja como servos de Cristo, cumprindo a vontade do seu Senhor, sem murmurar, sem lamentar, porque eles tinham convicção de que o seu Senhor era um Senhor que cuida, que sustenta, o Senhor provedor. Também, irmãos, aquela graça, os efeitos dessa graça maravilhosa se manifestaram na vida de Paulo, Timóteo, daquela igreja, porque eles não perderam a identidade deles, eles continuaram santos. Ou seja, levando a esperança para aqueles que estavam sofrendo também. E o apóstolo Paulo leva a esperança para aquela igreja, para aqueles servos do Senhor, diante do seu sofrimento. Mas ainda, meus queridos, esse texto também nos diz que
Um outro efeito da graça de Deus é que manteve aquela igreja, ou a liderança daquela igreja, ativa, operante. O apóstolo Paulo continua o texto então dizendo, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. É incomum, irmãos, o apóstolo Paulo citar liderança nos inícios da sua carta. Tanto que nós não vemos em nenhuma outra carta Paulo escrevendo dessa forma, e também não vemos nem bispos e diáconos no restante da carta aos filipenses também. Mas por que o apóstolo Paulo então dá essa ênfase em comum nos bispos e nos diáconos? Porque aqueles homens, eles tinham o desafio de, ao receberem a carta que o apóstolo Paulo estava mandando para eles, de tratarem da igreja conforme os ensinamentos. Ou seja, eles iriam ter que tratar com a igreja em relação ao sofrimento que eles já estavam passando, em relação às divisões da igreja e em relação aos falsos mestres. Eles iam ter que confrontar a igreja em relação a esses 3 pontos específicos, em relação ao sofrimento, em relação às divisões e em relação aos maus obreiros, que acabaram adentrando no seio daquela igreja. Mas também, irmãos, nós precisamos olhar algo pouco mais profundo, pouco mais nas entrelinhas. Aquela igreja era uma igreja que contribuía com o apóstolo Paulo no seu ministério. Inclusive, foi a igreja que levantou aquela oferta para sustentar o apóstolo Paulo naquele momento difícil que ele estava vivendo. Impossibilitado de visitar as igrejas, naturalmente ele teve o seu sustento prejudicado, e aquela igreja então olhou para a situação do apóstolo Paulo e levantou uma oferta para enviar a ele, para ajudá-lo nesse momento difícil. Aí eu pergunto para vocês, quem viabilizou o levantamento dessa oferta? Os bispos e os diáconos. Quem que trabalhou essa visão na vida da igreja de que eles precisavam ter um coração aberto para contribuir financeiramente? Os bispos e os diáconos. Sabemos que bispo é sinônimo de pastor e presbítero, e diáconos são aqueles que trabalham para ajudar os necessitados. Ou seja, os bispos, pastores e presbíteros trabalham para edificar a igreja, fortalecer a igreja e ser um exemplo de fé e confiança para a igreja, e os diáconos então trabalham para sustentar e ajudar aqueles necessitados. Ou seja, bispos e diáconos nesse contexto estão trabalhando juntos, liderando a igreja. Pastores e presbíteros, como guardiões, para não permitir que a igreja seja levada por falsa doutrina ou por erros morais. Diáconos cumprindo o seu papel de ajudar os necessitados, de trabalhar com a igreja essa visão. E quem ensinou isso para a igreja? A liderança. A liderança. Por isso que o apóstolo Paulo reconhece o importante papel da liderança naquele momento em que eles estavam vivendo. Porque aquela liderança, junto com aqueles irmãos, estavam sentindo o mesmo drama dele. Porque no capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, nós percebemos o apóstolo Paulo falando de que eles não estavam intimidados pelos adversários,
de que eles haviam recebido a graça de padecer por Cristo e que eles estavam envolvidos no mesmo combate. Ou seja, a liderança não se acovardou diante do desafio que eles tinham pela frente. Eles não desanimaram. Agora, de onde eles tiraram essa força? De onde Paulo tirou essa força? Da graça de Deus, irmãos, que foi muito mais forte em seus efeitos na vida dele, na vida da igreja, do que a difícil situação que eles estavam vivendo. Então, a liderança daquela igreja continuou firme, inabalável, abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque os efeitos da graça foram superiores aos efeitos das adversidades na vida deles. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a vida da nossa igreja presbiteriana Betel, pela graça de Deus, a nossa igreja também tem líderes que não se acovardaram diante da pandemia. Homens e mulheres que aqui trabalharam incansavelmente. Os nossos irmãos do grupo de louvor, os nossos irmãos na questão da transmissão, do áudio, do vídeo. Os professores de escola dominical, que tiveram o grande desafio de gravar aulas para ensinar, de usar novas tecnologias. Diáconos trabalhando, presbíteros trabalhando, pastor trabalhando, não se acovardando, mas encarando a situação de frente, entendendo que é um rebanho que Deus nos concedeu para nós pastorearmos, trabalhando para suprir as necessidades espirituais dos irmãos. Por isso, irmãos, a nossa igreja foi presenteada por Deus com a liderança que ela tem. Porque foi uma liderança que continuou operante, ativa, que não esmoreceu, que enfrentou cada situação que se levantava com fé, com esperança, com confiança, visando proclamar o reino de Deus. Mas isso é alguma força tirada de si mesmo? É claro que não. São os efeitos da graça de Deus, que agiu na vida de Paulo Timóteo, na vida daquela igreja, que continua agindo na minha vida e na sua vida também. Por isso, irmãos, nessa noite nós chegamos a essa conclusão maravilhosa, de que por mais gigantescos que os efeitos da pandemia possam ser, os efeitos da graça de Deus são muito maiores. Porque não podem tirar de mim e de você a consciência de que nós somos servos e de que nós vivemos agora debaixo da vontade do nosso Senhor. Por mais que essa situação pareça confusa, não há nenhuma confusão para Deus. E nós precisamos ter essa visão de juntar as peças desse quebra-cabeça, para entender o que Deus tem feito na vida da humanidade e na vida do seu povo. Porque Deus está sendo glorificado e honrado neste momento de pandemia. Também, irmãos, essa graça de Deus é que nos mantém firme em nossa identidade. Nós somos santos, nós somos um povo separado. E o povo de Deus, o povo separado de Deus, não se desespera, não perde a esperança, pelo contrário, leva a esperança para aqueles que não têm Cristo.
Mas isso só é possível não por meio de um pensamento positivo, mas porque a graça de Deus opera nas nossas vidas. Mas também, irmãos, uma liderança ativa, que trabalha incansavelmente para continuar a obra que Deus colocou em nossas mãos, que é proclamar o Evangelho. Essa liderança continua ativa, trabalhando, se esforçando, fazendo o máximo, se preocupando. E isso, meus queridos, é um presente da parte de Deus para a vida da igreja que tem a sua identidade celestial, porque são santos, mas também para a igreja que tem a sua identidade terrena, porque nós ainda vivemos nesse mundo e precisamos viver debaixo da graça de Deus neste mundo. E essa graça e essa paz, irmãos, é proveniente do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como nós tentarmos criar essa graça e essa paz. Não há como nós tentarmos manipular em laboratório essa graça e essa paz. Não, é algo vindo da parte de Deus, do Pai, do Senhor Jesus Cristo, que foi derramada sobre a minha vida, que foi derramada sobre a sua vida, e que nos torna perseverantes, mesmo em meio a essa pandemia, a essas circunstâncias difíceis. Porque os efeitos da graça de Deus são muito maiores na minha vida e na sua vida. Então nós concluímos lembrando da resposta de Deus ao apóstolo Paulo, quando ele ora, pedindo a Deus que tirasse o espírito da carne. E Deus responde então para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, meus queridos irmãos, que nós somos aperfeiçoados. São nessas tribulações, nessas adversidades, nessas lutas que nós enfrentamos, que nós somos aperfeiçoados. E que nós podemos sentir profundamente os efeitos dessa graça de Deus em nossas vidas. Então, o que eu quero que você leve para casa nessa noite, no seu coração, de que os efeitos da graça de Deus são maiores do que os efeitos da pandemia. Porque você continua sendo servo de Cristo Jesus. Você sabe a quem você tem servido. Porque você continua tendo essa identidade do povo de Deus. Você é santo, você foi separado e nada pode tirar isso de você, nada. E porque a igreja que Deus lhe colocou para congregar é uma igreja que continua ativa, trabalhando, porque Deus tem levantado homens e mulheres nessa igreja que não se acovardaram, que não se acovardam diante das adversidades, mas que lutam, não segundo as suas forças, mas segundo as forças que a graça de Deus concede. Amém. Que Deus abençoe.